abrir espaços de emancipação. A arte que a gente tenta, enfim, a arte com a qual a gente lida no nosso cotidiano e os resultados artísticos que a gente chega a partir de dos pensamentos, dos temas que a gente resolve abordar, ela é uma arte que ela não vem exatamente assim, ela não vem para apaziguar. A gente brinca que a arte com a qual a gente trabalha e que a gente acredita, ela cria mais problemas do que soluções, mas são bons problemas. Por que ela cria problemas? Porque não necessariamente ela responde às ansiedades e às questões cruciais da nossa sociedade, mas ela cria espaços de diálogo e de assembleia, ou seja, espaços coletivos, onde determinadas ideias e temas podem ser discutidos abertamente. Isso não quer dizer que o grupo, ou os artistas que estão propondo um determinado trabalho artístico não tenham uma opinião e não tenham uma posição política e social a respeito daquele tema. Por exemplo, se eu vou falar sobre violência contra as mulheres, se eu vou falar sobre a questão a violência do Estado, se eu vou falar vou falar em relação ao que está acontecendo com os exilados e refugiados no mundo, se eu vou falar sobre a questão ambiental, né, as questões ambientais, a gente tem uma posição política e a gente tem estou falando agora como grupo, né? A gente tem uma posição política, a gente coloca essa posição abertamente nos nossos trabalhos, mas a gente abre as questões para que as pessoas pensem com a gente. A gente não chega com uma verdade e estabelece essa verdade. E esse método de trabalho, se a gente for pegar aí já no campo da filosofia política, é o que o Marx faz. A importância do método dialético, né, ou histórico dialético do Marx, muito mais do que a gente tentar atualizar certas questões do Marx, mas a gente entender qual foi o método marxista, qual é o método marxista e como a gente pode trazer ele para a nossa realidade, né? Nós aqui, sul global, país colonizado, com a nossa história de escravidão, com a história de extermínio dos povos originários, como é que o método do pensamento crítico, histórico, dialético, materialista, histórico, como é que esse método ele pode ser importante para nós, para fazer a luta dos oprimidos contra os opressores, né? E é esse mesmo método que a gente vai usar no campo da arte. Tem uma figura que é muito importante, eu estou falando das figuras de fora por enquanto, mas só para trazer algumas bases, porque na verdade a gente tem figuras dentro da América Latina